Estamos ao vivo, boa noite a todos, sejam muito bem-vindos a esse nosso encontro aqui do Tributário Sem Mistério, em parceria com o nosso professor Jefferson Luiz Alves Marinho. Já quero agradecer a disponibilidade, do convite do nada para participar desse bate-papo. Eu estava fazendo uma pesquisa ano passado no Google, procurando um pouco mais sobre esse tema de avaliação de imóveis, impactos na tributação, principalmente essa questão de IPTU, de métodos de avaliação, porque as pessoas confundem muito os conceitos, e sempre gera alguma dúvida, e como a gente não entende, pelo menos falo por mim, que não sou engenheira, não sou dessa área de exatas aí, fui caçar informação e encontrei o professor Jefferson, já pedi o livro dele também, que depois tenho certeza que ele vai falar um pouquinho sobre. Já pedi livro, já pedi dedicatória, porque eu não perco tempo. E hoje nós vamos falar aí sobre essa questão, esse tema, sobre a engenharia de avaliação e esses impactos na tributação, principalmente para aqueles que militam na área tributária e que envolvem bens aí imóveis, Então é super importante essa parceria, aliar essas duas áreas técnicas muito importantes para a gente conseguir resultados muito proveitosos, muito bem fundamentados. Então agradeço a disponibilidade do professor, que tem uma agenda lotadíssima. Eu custei muito para a gente conseguir agendar isso, porque é uma pessoa muito ocupada, muito importante, currículo de 3 páginas, gente. Então, espero que vocês aproveitem mesmo o encontro de hoje. E, novamente, muito obrigada pela sua presença. Bom, Beatriz, boa noite a todo mundo que nos assiste. Para mim, na realidade, foi um grande prazer, Para mim, uma alegria poder participar do seu canal, trazendo essa abordagem que é tão importante, e, sobretudo no direito tributário, e algo que está em bastante evidência por conta de uma decisão recente do STJ, que isso tem motivado, vou falar um pouco sobre isso, tem motivado muitos processos administrativos junto ao município para revisão de valores de IPTU, por conta de procedimentos que os municípios tomam sem base técnica alguma, e aí é preciso que o contribuinte, de alguma forma, conteste aquele valor, e essa contestação tem que ser através de um laudo, o elemento técnico, para comprovar que o valor que o município está considerando para a base de cálculo do tributo, ele é um valor equivocado, um valor que caiu de paraquedas. Porque, na realidade, o que acontece na maioria dos municípios é ter ali uma tabela de planta de valores genéricos e sai arbitrando valores por bairro, por rua. A planta de valores genéricos, ela até existe, e é importante que ela exista, porque é humanamente impossível o município sair fazendo avaliações a toque de caixa em não sei quantos imóveis. Então, essa avaliação é para ser prévia, para mapear o município e, a partir dali, ele poder aplicar valores que sejam compatíveis com o mercado através de uma modelagem, uma avaliação em massa, que a gente chama, onde pega diversos dados de imóveis que tenham características similares, e a gente possa fazer ali uma divisão por tipologia desses imóveis e assim aplicar com os valores mínimo, médio e máximo, a depender da situação, aplicar ali o fato gerador, a alíquota, sobre aquele tributo, ou ISE, ou ITBI, ou IPTU, E ainda tem os demais impostos estaduais, federais, que vão mais para imóveis rurais, e em alguns casos, o ITCMD, que também o Estado avalia muitas vezes por tabelas, que não sei de onde é que eles tiram essas tabelas, e não atualizam, ou quando atualizam através de índice, e isso traz um prejuízo, na maior parte das vezes, para o contribuinte. Então, a avaliação imobiliária, nesse contexto do direito tributário, ela não deixa de ser um procedimento técnico e legal, sem sombra de dúvidas, que é utilizado para a gente determinar essa base de cálculo. Que é a base de cálculo? É o valor venal do imóvel. E aí, na abordagem que a gente vai fazer, vou passar algumas lâminas aí mostrando as metodologias para se encontrar esse valor venal, não é uma receita de bolo. Isso depende
de tipologias, depende de como o mercado imobiliário naquele município se comporta, tá? Porque são coisas distintas, né? Valor e preço e custo. Né? O custo é mais fácil de se identificar, mas valor e preço, muitas vezes as pessoas confundem o que é uma coisa e o que é a outra. Tá? O valor é algo abstrato, né? É algo sentimental. Eu acho que vale isso, né? Já quem vai comprar acha que vale aquele outro valor. E a avaliação mercadológica, através da engenharia de avaliações, ela vai buscar o valor desraigado de sentimentos, né, de vontades próprias. É quando, a norma deixa isso bem claro, é quando comprador e vendedor não estão compelidos a fazer uma negociação. Eu não quero vender, mas o cara ofertou um valor, né, então vamos analisar. E o outro diz, eu também não estou desesperado para comprar. Né, então, procura-se um valor, quando as duas partes, né, elas entram num acordo e negociam aquilo ali e o pagamento é feito, aquilo deixa de ser valor e passa a ser preço. Preço é a transação efetivada, né, que aquela referência ali, ela já serve para o mercado futuro, para fomentar o mercado e possibilitar que os engenheiros e arquitetos de avaliação possam encontrar essa base de cálculo. Né? Outro questionamento é que a maioria dos municípios não tem uma equipe, eles fazem ali uma comissão de avaliação, mas muitas vezes nem engenheiro tem, e quando tem, ele não tem a capacidade, não tem a competência para fazer um laudo desse, né? Ele tem uma habilitação, é formado em engenharia ou arquitetura, mas a habilitação, ela não é a mesma coisa que uma capacitação. Eu posso ser habilitado, mas não ser capacitado. Eu posso ser formado em direito, mas eu passei na UAB, mas eu não entendo nada de direito tributário. Né? Eu tenho a habilitação para atuar no direito tributário, mas eu não entendo patavina disso, então eu não tenho capacitação para isso. Tá? Então, às vezes, as pessoas, os profissionais, né, eles enveredam num determinado campo do conhecimento sem conhecer. Aí fica campo do desconhecimento. Aí apresentam trabalhos, né, relatórios que não condizem com a realidade. Quando a gente vai ali no bojo do CTN, né, do Código Tributário Nacional, ele vai trabalhar ali com a base de cálculo para os impostos, né, para os tributos. E lá eu vou ter que essa base de cálculo para IPTU, para ITBI, né, vai ser o valor venal do imóvel. Aí eu vou falar um pouquinho lá na frente da decisão, eu falei logo, né, da decisão do STJ, né, num recurso especial, em que ele firmou o entendimento de que o valor do imóvel é aquele efetivamente pago, ou seja, é o preço, né, efetivamente pago na transação imobiliária e não mais aquele que o município traz. Mais vírgula, né? E isso cabe uma ponderação. Se o município entender que ali há uma combinação, um colúnio, uma fraude na informação, o município pode trazer um valor como referência, né? E aí contestar aquele valor declarado pelo proprietário. E isso tem movimentado, tanto na esfera administrativa como na esfera judicial, né, a questão envolvendo essa base de cálculo. Muitas perícias têm sido demandadas para que nós, engenheiros de avaliações e perícias, somos ali naquele momento, né, imparcial, não estamos ali para defender nem a parte autora, nem a ré, né, estamos ali como homem, como pessoa de confiança do juízo, para apresentar um valor que seja desprendido de qualquer inclinação para um lado ou para o outro. Então, a gente vê muito isso, né? Sobretudo nessa início de ano, que tem a questão de cobrança de IPTU, e o que eu acho assim, bem emblemático, né? Pelo menos da maioria dos municípios, a gente vê isso, que IPTU e TBI, a princípio, teria a mesma base de cálculo, né? Que é o valor venal do imóvel. Mas, na hora de cobrar esse tributo, o município cobra menos pelo IPTU e mais pelo ITBI. A justificativa, ela não tem nenhum tipo de fundamento, a não ser que o IPTU abrange a coletividade, o ITBI é um ou outro que vai... Sim, mas é sobre o imóvel, o mesmo imóvel. Tá? Então, não tem o menor sentido isso, né? E da mesma forma, por outro lado, o proprietário, muitas vezes, ele quer declara um valor abaixo para que a alíquota ela é fixa, claro, 2%,
vai variar de código, PDDU de cada cidade, né? Então, e de Código Tributário Municipal também, que isso vai estar lá, né? Vai depender, vai mudar de um município para outro. Mas aí ele esquece, às vezes, que aquele valor declarado pode ser a base de cálculo para uma desapropriação futura. E aí ele esperneia. Diz, olha, você declarou que valia 100 mil e agora você quer receber 1 milhão? Né? Então, há muito disso no Brasil e nós, advogados, profissionais da engenharia, nos deparamos com isso e temos que resolver esse imbróglio aí que muitas vezes, muitas não, né? Todas as vezes não foi nós, não fomos nós que provocamos, mas a nossa função é essa, é estar ali para resolver. Então, nesse bojo aí de valor de mercado, né, valor venal, a ABNT 14565, que ela traz ali a todo o bojo das avaliações. Para você ter uma ideia, ela tem 7 partes. Né? Então, antigamente, eu tinha uma norma para cada finalidade. Todas essas normas são da ABNT, né? A 146531, 146532, até a parte 7. A parte 1, ela traz procedimentos gerais, conceitos, aplicabilidade, que vale para todas as demais normas. Mas antes de 2000, né, a gente tinha normas específicas. Uma norma que era 5675, imóveis urbanos, 5676, imóveis rurais, e por aí ia. Mas como a temática é a mesma, né, a BNT disse, não, vamos juntar isso numa série só, fica até mais fácil do profissional procurar e adequar, aplicar a norma correta. Então, a série 14653, parte 1, ela traz procedimentos, a parte 2, ela traz valores de imóveis, procedimentos de imóveis urbanos, avaliações de imóveis urbanos, a parte 3, rural, porque o procedimento para se avaliar um imóvel rural é totalmente diferente de um imóvel urbano. Né? No imóvel rural, eu vou ter terra nua, vou ter culturas, né, que a gente chama de benfeitorias reprodutivas, vou ter ali plantações, né, criação de animais, mananciais de água, é uma série de coisas que são diferentes. Então, é humanamente impossível e fadado ao fracasso se avaliar por uma tabela, como se aquela tabela fosse uma formulazinha mágica capaz de atribuir valor com 100% de certeza para qualquer situação. Tá? Então, a planta de valores genérico, ou planta genérico de valores, né, que é como é mais utilizada, a PGV, ela tem esse condão de mapear, né, previamente o município, né, em quadrantes, em bairros, em posições, lá do que é mais valorizado, encontrar polos valorizantes e apresentar valores para que o município possa fazer isso. No entanto, essa planta genérica de valores, ou de valores genéricos, a ordem aí não altera, ela precisa ser revisada constantemente. E essa revisão não é atualização. A gente vê muitos municípios, vamos atualizar pelo IGPM, pelo IPCA, né? E mercado imobiliário não é mercado financeiro, apesar de que um influencia no outro, mas eles não são mercados distintos. Como eu vou medir, como eu vou diagnosticar o mercado imobiliário? Isso através de pesquisas de mercado, né, com tipologias que sejam semelhantes, se buscando uma amostra, né? Amostra é conjunto de dados, uma amostra que seja representativa daquele imóvel. Tá? Então, a gente tem observado muito contestação, né, do contribuinte nesse quesito. Né? Então, ele vai apresentar ali, o próprio CTN, ele, acho que é o artigo 148, ele permite isso, que o contribuinte, para contestar, ele tem que apresentar um laudo. E esse laudo ele deve ser elaborado por engenheiro ou arquiteto. Por quê? Porque, em que pese, né, a figura do corretor de imóveis ser muito comum para isso, a lei do corretor de imóveis, isso é uma dúvida, não, é uma confusão que muita gente faz, inclusive o próprio judiciário. Né? Você tem a lei 6.530, capaz até de ter alguém que está assistindo aí, que é corretor de imóveis, discordar do que eu estou dizendo, mas se está assistindo é porque provavelmente é advogado também e vai saber que a lei ela traz isso de forma taxativa.
né? Não deixa nem margem de interpretação extensiva, ela é taxativa. A Lei 5.194, que regula a profissão dos engenheiros, ela diz que é uma atividade privativa. É privativa, não dá margem para outra categoria. A Lei 12.378, que é dos arquitetos, que os arquitetos estavam na 5.194, em 2010, eles se separaram, saíram do CREA, do Conselho CREA, e montaram o seu próprio conselho, que é o CAL. Então, a lei deles é muito parecida com a nossa, porque veio ali as atribuições são muito parecidas. Tá? E eles também dizem que é uma atividade privativa. A NBR 14653, né, diz que é uma atividade privativa de engenheiros e arquitetos. Quando eu falo engenheiros, o agrônomo está aí, tá? As outras áreas da engenharia. Engenharia mecânica, engenharia elétrica e outras engenharias que trabalham com avaliações, mas, por exemplo, máquinas e equipamentos, instalações, que não é o nosso caso aqui para fins de tributos, né? Não chega a ser esse caso aí. Tá? Então, a própria lei dos corretores de imóveis, 6.530, ela diz que cabe ao corretor a intermediação, né, na compra e venda, locação, e opinar sobre a comercialização imobiliária. Então, eles emitiram, o COFES, Conselho Federal, emitiu uma resolução, né, criando um cadastro de avaliadores de imóveis, tá? E o documento que eles fazem é um parecer. Ora, parecer não é laudo. Laudo, ele prescinde de fundamentação. Parecer é opinião, é opinativo. Não preciso trazer nenhum tipo de fundamentação. Enfim, isso é só um esclarecimento no que diz respeito à competência para elaborar laudos de avaliação. Tá? Então, engenheiros ou arquitetos, no que vai em coincidência aqui com a parte tributária. Tá? Então, a avaliação imobiliária, dentro do contexto do direito imobiliário, é importante que a gente diga que isso não é uma ciência exata, não está lá, apesar de ser engenharia, não é ciência exata, de eu pegar uma tabelinha e aplicar indiscriminadamente. Tá? Mas é um processo técnico, que tem regras, que tem normas, que tem procedimentos e, sobretudo, fundamentos científicos, né? Baseado aí sempre nos princípios da objetividade, da transparência. Então, essa discrepância entre valor arbitrado pelo fisco e a realidade de mercado é uma das maiores causas de litígios aí tributários no Brasil, quer na esfera administrativa, quer na esfera judicial. Feito aí essas considerações, tá? Eu trouxe aqui um roteiro, até para eu não deixar, porque eu acho que já perceberam que eu falo muito, né? E aí um assunto vai puxando o outro e eu vou, às vezes, aí eu acabo me perdendo, porque começa a ir por outros caminhos, aí eu trago aqui uns slides para a gente não perder o roteiro e também para que vocês não apenas vejam, me escutem, mas também vejam aí toda essa questão da apresentação, tá? Deixa eu só me posicionar aqui para ir passando os slides, né? Mas ok, eu acho que aqui tá legal, pronto. Vou pegar aqui. Passou aí, não? Não. Agora foi. Agora foi. Aqui uma breve consideração aí sobre, eu não gosto muito de falar de mim, a Beatriz, ela errou aí só numa questão, ela disse que eu era ocupado e famoso, né? Ocupado eu sou, né? Mas importante não, eu sou uma pessoa comum do dia a dia, gosto de militar nessas áreas, gosto de compartilhar o conhecimento, né? Para mim, eu passei o final de semana inteiro dando aula em pós, quase todo final de semana, tem até que fazer um treinamento na garganta para não ficar sem voz, mas é algo que eu gosto, é o meu hobby é isso, né? E eu gosto muito de estar com os alunos, compartilhando, alunos não, que eu digo isso, né? Vocês não são meus alunos, vocês são meus colegas, muitas vezes sabem muito mais do que eu, a gente está aqui só para dar uma orientação, dar um caminhamento. Tá? Então, eu tenho algumas formações aí, sou engenheiro, sou advogado, sou tecnólogo em topografia, né? Tenho 2 mestrados, tenho um doutorado, isso não é para arrotar aqui títulos, mas para dizer a importância da gente ter um crescimento constante de capacitação, né, da gente estar buscando conhecimento, não se conformar, achar que já sabe de tudo. Então, é mais nesse sentido que eu
faço isso que eu mostro aqui, tenho diversas especializações, sou professor da universidade aqui, no departamento da Engenharia Civil, tem curso de Engenharia Civil, tem curso de Tecnologia da Construção Civil e de Arquitetura. Na universidade, eu já exerci cargos administrativos e sei muito bem na pele essa questão tributária, sobretudo as questões de Tribunal de Contas, que você precisa ser aluno 10, você não pode ser aluno 9,9, porque já vem ali autuações, já vem multa, já vem uma série de questionamentos, então você não pode errar sobre hipótese alguma. Que, ao meu ver, isso é um pensamento muito equivocado, né? Porque, às vezes, existem algumas atecnias que elas podem ser reparadas sem nenhum tipo de prejuízo ao erário, mas não é assim que a maioria dos tribunais de contas pensam. E, atualmente, eu represento o IBAP, né? Eu fui presidente do IBAP por 2 mandatos, o IBAP Ceará, que é o Instituto Brasileiro de Engenharia de Avaliações e Perícias, é um instituto com mais de 50 anos e que organiza o maior congresso na área de avaliações e perícias, que é o COBREAP. Ele acontece a cada 2 anos, ano passado foi a edição número 23, que aconteceu em João Pessoa, e a próxima só em 2027, em Natal, onde a gente vai discutir isso. Questões tributárias estão lá? Estão, sim. A gente está como fazer essas avaliações, como debater, defender uma avaliação dessa frente ao jurídico, porque muitas vezes o jurídico, aí eu sou da área, eu posso dizer isso, quer entender, quer rebater algo que ele não tem conhecimento sobre aquilo. Então, ele tem que se assessorar, buscar ali uma boa assessoria técnica para ele poder aplicar o direito àquele caso ali em específico, né? Então, o IBAP, eu passei esses 4 anos como presidente, a gente conseguiu trazer uma visibilidade boa ao IBAP Ceará, continuo na diretoria como vice-presidente e parece-me que o trabalho que eu realizei foi bom, porque eu fui convidado para ser diretor do IBAP Nacional nessa nova gestão que começou agora em janeiro desse ano, e são 2 anos um mandato, né, e a gente está na diretoria de convênios institucionais. Tá? Então, para mim é uma grande alegria poder representar o meu estado, né, no IBAP Nacional e contribuir também com essa luta da engenharia, de avaliações e de perícias. Sou membro também da SOBRE, é outro instituto interessante, né? Instituto, associação, é Sociedade Brasileira de Engenharia de Avaliações. Qual a diferença? A SOBRE ela é mais científica, mais técnica científica, ela vai buscar novas metodologias, estudos, produção de artigos, produção de literatura, e o IBAP é mais aplicado ao mercado, né? É a aplicação direta dessas normas e dessas produções. Enfim, tenho alguns livros publicados, né? A Beatriz mostrou um aí que é o que se aplica mais a esse caso, né? Que seria esse de avaliações de imóveis, que está na 2ª edição. Esse livro teve, assim, a primeira edição, foi 3 meses, foi-se embora. Para mim, foi uma grande surpresa, né? Porque a gente tem alguns títulos de avaliações no mercado, mas esse, ele é aplicado para se entender a avaliação na sua essência. Eu fiz esse livro para mim, porque toda a vida eu ia consultar a norma, os parâmetros, os pressupostos, se atendia. Comecei a fazer uns arrazoados, eu digo, por que eu não transformo isso num livro, né? E aí transformei, e está na 2ª edição. E na 2ª edição, nós colocamos o último capítulo de perguntas e respostas que os alunos fazem nos cursos de pós, de mestrado, que sempre estão perguntando em relação a isso. E aí eu tive essa sacada também, só, olha, legal, vou compilar essas perguntas, organizar por assunto, e aí, já que a gente vai fazer a 2ª edição, esses outros livros são mais aplicados à engenharia, né, patologias e edificações, né, patologias são doenças da construção, manifestações patológicas, que é a mesma coisa, mas essa outra aí está aplicado à parte estrutural, pontes, viadutos, né, de inspeção predial, onde os advogados atuam muito, principalmente na engenharia condominial, dando suporte aos condomínios para prazo de garantia das construtoras, mas não é tributário, né? Então, vou falar aqui muito rápido, esse de parceria público-privada e resíduos, né, a aplicação da PPP, da lei da PPP, aplicada diretamente aos resíduos da construção, né, juntei o direito, né, o direito ambiental com a engenharia, né, e um outro de gerenciamento da construção civil, tem alguns aí na cabeça, tem capítulos de livro e etc. Tá? Mas vamos ao que interessa. Eu começo logo aqui trazendo um choque, tá? Esse laudo de avaliação aí, né? O que a gente... Opa, passou aí, né? O que a gente vê muito
muitas vezes, né, é esse tipo aí de documento que se chama de laudo nos municípios. Isso pode-se dizer que é uma ata, né? Certifico que, olhando o imóvel, o cara tira ali as informações que estão na escritura e o valor cai de paraquedas, né? O valor aí do imóvel, 2 milhões. Por que é 2 milhões? Alto da Compadecida. Não sei, só sei que é assim. Né? Então, não tem um fundamento, não tem um cálculo, não tem um... E, às vezes, tem o cálculo. Ele pega a área e multiplica por 1 metro quadrado. Sim, de onde veio esse valor de metro quadrado? Não, é porque o mercado diz aonde, meu amigo? Pelo amor de Deus, você tem que comprovar, isso é uma ciência, isso não é a vontade do engenheiro. Muitas vezes eu vou fazer vistoria, a pessoa, quanto é que vale esse imóvel? Eu não sei. Mas o senhor não é engenheiro? Eu digo, sou, mas engenharia não é adivinhação. Essa é uma etapa, a vistoria. Depois disso, eu tenho que diagnosticar o mercado, extrair dados do mercado, analisar esses dados, tratar esses dados, modelar esses dados para poder chegar num modelo que seja aderente ao mercado ao qual esse imóvel está inserido. Então, isso é técnica, né? Isso não é empírico, é algo que requer conhecimento, que requer etapas, né? Que requer procedimentos a serem executados. Então, eu trouxe isso daí para mostrar que a gente vê isso no dia a dia nos municípios. Né? O cara vai contrapor, né, um valor, por exemplo, no ITBI, agora com essa decisão do STJ, a gente tem visto muito isso. Aí o cara chega, o valor é tanto. Não, meu amigo, não é isso, está alto demais. Para ITBI é lá em cima, para IPTU é lá embaixo, porque IPTU tira voto, né? TBI vai tirar o voto de um, né? O IPTU tira da coletividade toda que tem imóveis. Então, tem esse jogo político que nós não temos nada a ver com isso, então nós precisamos estar atento, né, e ser o mais imparcial. A imparcialidade não é um atributo só do perito judicial. Ela é diferentemente do advogado, que é parcial, mas ele tem que ser ético, né? Ele tem que falar a verdade, mas é parcial, ele vai buscar tudo que tiver ao alcance dele para defender os interesses do seu cliente. Senão, não faz sentido ter um advogado. Já o juiz, né, e o perito, nós somos um juiz técnico. Então, nós estamos ali para buscar aquilo que representa a realidade fática do ponto de vista técnico. Então, isso daí a gente não pode chamar de laudo, em que pese o título ser laudo, mas laudo tem pré-requisitos, laudo tem pontos a serem atendidos, segundo a NBR 14653. Tá? Então, a gente traz aqui a definição de engenharia de avaliações, que está na NBR 14653, tá? Que, na realidade, nós vamos avaliar bens, né? Podemos avaliar os frutos, os direitos, no caso de desapropriação, servidão, mas aqui, no nosso caso específico de direito tributário, de fato, a avaliação de bens. A feita como? Através de uma análise técnica. Essa análise, existem metodologias a serem aplicadas, né, para identificar os valores. Isso vai depender do objetivo da avaliação. Essa avaliação é para quê? Compra e venda. Essa avaliação é para quê? Para fins de tributação. É para quê? Para atualização do patrimônio. Então, é para quê? Para fins de desapropriação. Então, a norma, antigamente, ela tinha uma corrente, isso antes dos anos 2000, que era uma corrente univalente, né? Pelos pesquisadores, né? Não são doutrinadores, porque a doutrina vem do direito, mas a gente chama, na literatura, se trazia a questão de ser uma corrente univalente, porque, independente da situação, a maioria dos autores entendia que o valor tinha que ser o mesmo daquele bem. Mas uma corrente minoritária entendia que não, que o valor do bem depende da situação, depende da finalidade. E com a reforma da norma nos anos 2000, 2001, né, aí ela sofreu algumas alterações, por isso que essa edição é 2019, né, e tem a parte 2 é 2011. Ela foi para a corrente plurivalente, onde o valor depende da finalidade. Uma coisa é eu avaliar um imóvel para seguradora, outra coisa é eu avaliar um imóvel para compra e venda. Para a seguradora, eu vou avaliar tudo que está inserido, porque eu não estou vendendo, eu preciso recompor aquele patrimônio. Então, a questão de oferta e venda no mercado não está em jogo. Não seria injusto eu avaliar por um valor
que pudesse ser negociado, né, de forma com liquidez e etc. Mas eu não quero negociar, eu quero recompor o meu patrimônio. Uma desapropriação. Eu brinco não porque é triste, né? Mas eu digo assim, além da queda, o coice, a pessoa, além de perder o imóvel, ainda receber uma indenização. Perder, que eu falo, é no sentido de que o máximo que ele pode fazer é se resignar com o valor proposto pelo ente expropriante. E, além disso, ele receber um valor que não representa, né, a realidade de fato. Então, isso é muito complicado. Aí a norma na corrente plurivalente, ela traz essas premissas aí, e hoje depende da finalidade. Então, quando eu vou fazer uma avaliação, qual é a finalidade? Revisão de IPTU. Tudo bem, então vamos lá buscar o valor venal. Né? O valor venal, que nesse caso específico, ele coincide com o valor de mercado. Mas já o valor de indenização, ele nem sempre vai coincidir com o valor de mercado por conta dessas nuances que eu mencionei. Um valor patrimonial, não estou vendendo, apenas quero saber quanto é o meu patrimônio. Então, essa relação oferta e venda, ela não vai entrar nos cálculos da avaliação propriamente dita. Tá? Então, quando se está, né, trabalhando com a avaliação, a gente precisa ter ali algumas premissas, né, de saber a finalidade, qual é o objetivo, qual é o prazo que eu tenho. É importante que eu saiba esse prazo, principalmente na área jurídica, que os prazos são determinados pela justiça. Eu tenho que peticionar aqui, tenho que fazer uma contestação, né, no caso seria o município, né, você vai entrar com a ação ali, está mais tranquilo, mas a réplica eu já preciso de um prazo. Então, eu preciso saber qual é o prazo que o cliente tem, para saber como é que eu vou me organizar para isso. Tem o grau de fundamentação e o grau de precisão, são duas coisas distintas, mas todo laudo de avaliação precisa ter uma fundamentação e uma precisão. Fundamentação está associado a todo o esforço que o avaliador fez para buscar dados fidedignos, uma grande quantidade de dados de mercado, ter várias variáveis, né, uma quantidade grande de variáveis que sejam representativas daquele imóvel. Aí eu vou para a parte estatística, que a gente chama de, que é o que o livro traz, né, essa parte de análise da modelagem. E se eu atingir ali uma pontuação, uma determinada pontuação, eu tenho o grau 1, grau 2 ou grau 3, né? Sendo que o grau 3 é o maior, é aquele que mostra que o laudo tem uma fundamentação melhor. Já a precisão, ela está atrelada à amplitude dos valores que eu encontro. Quando eu trabalho com valor, eu acho um valor médio, um valor mínimo e um valor máximo. Então, essa amplitude entre mínimo e máximo é o que vai me dar a precisão. Se ele for menor do que 30%, precisão 3. Se ele estiver entre 30% e 40%, precisão 2. Se ele estiver entre 40% e 50%, precisão 1. Agora, se ele ultrapassar 50%, não vai ter precisão. Mas eu justifico que não teve precisão, vou explicar quais foram os motivos que não possibilitaram que eu tivesse uma precisão. Isso não depende do avaliador, depende do mercado. Tá? A forma de apresentar o laudo, e às vezes eu tenho condições, né, especiais, laudos de uso restrito. Um laudo desse não é um laudo para ser divulgado, que eu estou questionando o valor. É um laudo para ficar entre o cliente e o município. Tá? Não é laudo para você estar publicando em jornal, estar botando na internet e tudo mais. Então, essas condições, às vezes, na própria justiça, em que pese o processo ser público, transparente, se ele não tiver em segredo de justiça, a LGPD não permite que ele saia distribuindo aí os processos para todo mundo, com o nome das pessoas, documento das pessoas, né? A gente tem que ter muito cuidado com esse tipo de situação. Tá? A vistoria, vou passar bem rápido, que isso é uma questão mais técnica, é só para dizer que o avaliador ele tem que analisar ali no momento da vistoria todos os detalhes daquele imóvel e do entorno, para que ele possa chegar a um valor venal condizente com a realidade daquele mercado. Então, mande as fotos. O cara só vai mandar a foto. Se ele quer um valor baixo, ele vai procurar defeito no imóvel para mostrar as fotos do defeito. Se ele quer um valor alto, vai procurar as partes bonitas, né, do imóvel, boa, que traga ali, ou então vai tirar a foto de outro lugar e dizendo que é aquele imóvel.
Então, a gente não pode deixar a vistoria a cargo de terceiros. A vistoria ela tem que ser predominantemente uma atividade do engenheiro de avaliação, deixando claro que há uma resolução do Banco Central de 2019 que abre mão da vistoria, só que os bancos não aderiram ainda a isso, porque entende que isso traz uma insegurança jurídica para as operações e econômica para as operações do banco que está ou financiando um imóvel ou recebendo um imóvel em garantia e ele aceitar que o próprio cliente traga ali as fotos daquele imóvel, seria um tiro no pé. Tá? Nós temos também a questão da coleta de dados, tem que ser, até já mencionei isso, tem que buscar uma coleta que represente o valor do imóvel, aquela situação, para que o tributo ele possa representar a realidade. Senão, vai gerar toda essa questão, né? Eu vou fazer um laudo que não é condizente com o mercado, a alíquota aplicada àquele valor ou vai dar alta demais ou vai dar baixa demais, e não representa o mercado, abre espaço para discussões, né? E também, quando eu aplico uma metodologia diferente, né, mesmo que ela seja preconizada em norma, né, eu posso trazer aí um dano, né, à questão do tributo. Tá? Ou ITBI, ou IPTU, ou os demais. Né? Aqui a gente tem o ITCMD, tem o ITR, né, que são tributos que têm como base de cálculo o valor do imóvel. Tá? No caso do ITR, só trazendo aqui que não deixa de ser direito tributário, né? É direito tributário, que é um tributo, ele é calculado, né? Era, na sua maior parte aí, calculado pela Receita Federal, né? Delegou isso para alguns municípios, mas tem municípios que não têm estrutura para isso, aí fica lá nas tabelas da Receita, mas é a mesma questão, gente. Vocês que trabalham muito com essa questão tributária, deve ter muito cliente que reclama de valor de ITR, que incide apenas sobre o valor da terra nua, né? As benfeitorias reprodutivas e não reprodutivas, elas não entram nesse cômputo, né? Mas a Receita, às vezes, vem com valores que é exatamente valores tabelados, que vem valores ali que eles tiram de tabelas ou do INCRA ou de algum outro órgão oficial, que não condiz com a realidade. Então, a gente vai rebater em perícias. É muito comum eu ser nomeado em perícias onde há esse questionamento, o juiz não sabe quem é que está certo, então nomeia um perito para fazer um laudo independente, né, e um laudo imparcial para que ele possa ter elementos de julgamento. Tá? Então, a pesquisa de mercado eu encontro algumas formas, né, alguns pontos, alguns elementos onde a gente pode extrair dados. Conversa com corretores. Pessoal, o senhor acabou de falar que corretor não pode fazer. Não, mas ele está comprando e vendendo. Né? Então, é uma excelente fonte de informação de uma etapa da avaliação, que é a coleta de dados. Depois disso, eu vou tratar, né? Vou fazer o tratamento, a modelagem, e é isso que a gente não vê nos laudos elaborados por corretores, por desconhecer, né, desses procedimentos. Então, eles fazem muitas vezes uma tabelinha com alguns fatores, uma tabela que o próprio conselho fornece. Então, a mesma tabela em São Paulo, é no Ceará, é na Bahia, é no Pará, que os mercados são diferentes. Então, eu vou consultar corretores, imobiliárias, anúncios da internet, banco de dados próprios, isso para o avaliador é fundamental, né? Banco de dados de parceiros, de colegas, avaliadores também. Consulta a própria prefeitura, mas isso é só uma observação. Quando eu não acho dados, eu posso ir lá no setor de cadastro do município, saber quais são os imóveis que foram negociados através do TBI. Mas eu não vou confiar naquela informação de valor. Ali é para eu saber onde tem a transação e aí tentar arrastar qual foi o valor realmente negociado. Mas é um indício para eu ir buscar essa informação através de um conhecido, né, alguma pessoa que conheça a quem comprou, quem vendeu, é apenas para eu encontrar a fonte de uma informação posterior. Né? E cartório, da mesma forma, porque o que está ali dito como valor declarado, a gente sabe que não é a realidade da negociação, por conta exatamente dos tributos e emolumentos que incidem sobre a transação. Então, há sempre aquele jeitinho, né? E essa outra ferramenta, que é o Web Scrap, que é a raspagem de dados,
que são, a IA trouxe essa possibilidade, mas a gente precisa ter cuidado com isso também, que são software que você filtra o que é que você quer. Bom, eu quero avaliar o quê? Uma casa de 100 metros quadrados, uma casa de 3 quartos, né, que tem um padrão de acabamento médio, normal, como a gente chama, ou normal baixo. Então, eu filtro aquilo ali e peço para a IA procurar na internet, na rede. Então, ela vai buscar tudo que é informação que tem naquele bairro, naquela cidade e te oferece. Agora, qual é o perigo disso? É que a IA ela vai buscar o que tem lá. Será que o que tem lá é verdadeiro? Será que as informações que estão na internet são reais? Então, às vezes, é uma ferramenta para você, igual à prefeitura, pegar aquele dado e investigar se aquelas informações, e pelo menos você tem um rumo. Antes eu não tinha nenhum rumo. Então, o Web Scrap, ele ainda está, raspagem de dados, né, ela ainda está meio em aperfeiçoamento. Cidades pequenas não tem como aplicar, porque eu não tenho dados, né? Então, é muito difícil fazer isso. E aí, quando a gente vai fazer uma avaliação na cidade pequena, muitas vezes você pode juntar 3, 4 municípios. Aí você diz, mas professor, o mercado é diferente. Mas eu vou testar esse mercado através de uma variável socioeconômica, porque a gente sabe, por exemplo, que onde eu tenho o IDH, não uso nem o IDH, o IDM, o Índice de Desenvolvimento do Município. Quanto maior o IDM, né, mais desenvolvida, né, melhor a qualidade de vida daquela cidade. Então, há uma tendência de que os valores de imóveis naquela cidade sejam maiores do que em outra cidade que tem um IDM menor. Posso usar renda. Quanto maior a renda, a gente sabe que o poder aquisitivo aumenta, o nível dos imóveis melhora e a procura também melhora. Então, a gente usa variáveis socioeconômicas para medir essas discrepâncias de mercado entre uma cidade e outra, e assim possibilitar encontrar um valor que não saia da minha cabeça, mas que seja fruto da realidade mercadológica. Nada pode sair da sua cabeça, porque você não conhece o universo. Imagina o seguinte, eu tenho uma população que é um conjunto habitacional, com diversos imóveis à venda, negociado. Eu consigo descobrir todos esses imóveis? Não, mas eu preciso tirar uma amostra representativa para que eu simule através daquelas características e possa diagnosticar aquela população. Então, eu parto da população para esmiuçar e depois eu voltar com as características daquela população, mesmo eu não tendo olhado todos os imóveis. Isso é o que a inferência estatística faz, isso é o que ela tira de nós, a nossa subjetividade. Eu acho, eu penso, eu acredito que seja isso, isso porque a modelagem encontrou isso com base em valores, e isso fica muito mais difícil, tecnicamente, de ser contestado ou por município, né? Aí, no caso de uma briga judicial, chegou lá no juiz, né? E aí o perito apresentou um laudo dessa forma, por mais que haja impugnação desses laudos e tal, é preciso que os argumentos sejam tecnicamente muito superiores àquele para derrubar. E não vai ter, porque eu estou usando dentro da técnica. O que há muitas vezes é aquela irresignação com relação ao valor, aquela insatisfação. Não, o laudo está errado porque o valor não representa a realidade. Por que é que não representa? Não sei dizer não, só sei que não representa, porque meu cliente quer que dê mais alto. Então, fica difícil. Enquanto se um laudo pericial também for frágil, o outro lado consegue mostrar por A mais B ao juiz que aquele laudo ali saiu da cabeça do perito, né? Portanto, ele precisa ser impugnado, ou então o juiz nomear outro, ou então acatar o do assistente técnico, né? Representado pela parte. Tá? Bom, então essa pesquisa ela é fundamental para que a gente possa ter uma base, né, tributária que é um fato gerador, né, de fato, que seja representativo daquele mercado. Aí aqui eu já falei, vou passar um pouco por cima, né, que é o diagnóstico, todo mercado precisa ser diagnosticado, a metodologia, que depende da tipologia do imóvel, está lá na norma, o tratamento de dados. Professor, como é que faz esse tratamento? Tem duas formas. Ou aplicando fatores, que é o que a maioria dos corretores fazem, né, porque recebem do conselho uma tabelinha pronta, uma planilha que sai só botando área e tal, e ele aparece um valor que o mesmo imóvel com a mesma área que eu avaliar, como eu disse, em São Paulo,
capital, São Paulo, interior, vai dar o mesmo valor. Então, isso não tem o menor sentido. E tem o tratamento, né, científico, que é através da inferência estatística, tá? Que aí ele vai ter essa capacidade, né, um bom tratamento, ele vai conseguir passar para quem está analisando o laudo algumas ferramentas que são fundamentais, que são importantes, que são essenciais e que condizem com a norma, né? Ou seja, uma amostra equilibrada, repito, amostra conjunto de dados, ou seja, é o universo de pesquisa amostral, pesquisa de imóveis que eu consegui coletar dentro, né, daquele contexto ali. Eu vou ter que analisar quais são as variáveis que são influenciantes para o modelo. Geralmente, a área, eu preciso, quanto maior essa área, né, eu vou ter um imóvel em condições maiores, então o valor final é maior, mas o valor unitário é menor. Porque numa área grande eu consigo diluir custos. Se eu consigo diluir custos, eu consigo reduzir o valor por metro quadrado. Uma coisa é eu fazer uma casa de 40 metros quadrados. Outra coisa é eu fazer uma casa de 400 metros quadrados. Os custos fixos são basicamente os mesmos para uma casa de 40 e uma casa de 400 metros quadrados, que vai envolver técnica e tudo. Materiais é outra história. Mão de obra é outra história. Estou me referindo a custo fixo. Então, você consegue diluir e, portanto, você consegue reduzir o valor por metro quadrado. Então, eu tenho que ver quais variáveis são influenciantes. Analisar a dependência entre essas variáveis, né? O que é que uma variável representa no valor final. Porque, às vezes, eu posso ter duas variáveis que praticamente dizem a mesma coisa. Por exemplo, estado de conservação do imóvel e idade. Se o imóvel for novo, 99,9% o estado de conservação dele é bom, né? A não ser quando é muito mal feito ou demorou para vender, né? E ele continua sendo novo, porque nunca foi habitado, mas, no entanto, está no estado de conservação ruim. Mas essa não é a regra. Identificar os polos, eu tenho que ver quais são os polos valorizantes, né? Em algumas cidades eu tenho o centro da cidade, cidades pequenas, né? Já nas capitais, o centro já não é o polo valorizante, porque eu tenho outros bairros que têm toda a infraestrutura, melhoramentos públicos, casas melhores, ruas mais bem projetadas, né? A questão da acessibilidade, da mobilidade, já no centro, não. Então, eu tenho que analisar o contexto. Por isso que, mais uma vez, eu digo, regra, não tem receita de bolo, não tem como você aplicar indistintamente as coisas iguais para todos os casos. Tá? Então, a gente vai ver as respostas que o mercado tem, vai formular hipóteses, né? Por isso que o estudo da estatística é fundamental, formulando hipóteses e verificando, né, a confirmação, né, ou não dessas hipóteses, que a gente chama na estatística de hipótese zero, para que a gente possa chegar a um valor que represente aquele mercado. Então, nós temos alguns softwares que fazem isso, mas o software por si só não é suficiente, porque eu preciso saber alimentar e preciso saber interpretar o software. Tem diversos aí, eu citei alguns, né? Tem Sysdea, TS Sysreg, Infer32, Castelo, tem diversos softwares, e quem não quer gastar com software, eu tenho o próprio Excel que faz isso. Excel, ele é fantástico para eu entender e aprender, mas para eu aplicar, cada laudo desse é como se eu tivesse que criar uma planilha apropriada, isso demanda muito tempo. Então, eu vou trabalhar com aquilo que me ajuda também. Então, se eu tenho um software que faz isso praticamente instantaneamente, a partir do momento que eu alimento corretamente, se eu não alimentar corretamente, ele vai fazer também. Só que ele vai trazer ali uma série de modelagens que não representam a realidade mercadológica. Então, essa é a principal diferença. Ó. Eu tenho aí os tratamentos científicos para que eu tenha aquela base de cálculo ali, né, capaz de garantir um tributo que seja justo para os dois lados, para o município que está arrecadando, para o contribuinte que está. A gente não gosta de pagar imposto, tributo, mas tem que pagar, né? Então que a gente pague o que seria justo. Então, o tratamento científico, de fato, ele é o melhor, porque ele vai isentar
subjetividade que é comum por nós. Já os fatores, o que são fatores? São índices que eu vou, por exemplo, o imóvel foi vendido, né, então ele não tem como reduzir o preço, o fator é um. O imóvel está em negociação, tá, então eu vou aplicar um fator de 10%. Mas será que todo mercado, a diferença entre venda e oferta, há uma elasticidade de negociação de 10%? Tem lugar que não. Tem lugar que essa negociação é menor. Não, 5% é a média. Tem gente que não dá nem 5%. Já tem outros mercados que é ruim, é ruim de vender. Então, o cara dá 15%, 20%. Então, não tem como a gente ter fatores engessados. Tá? Por isso que o fator, ele não é apropriado. Tá? Então, a gente olha aqui, né, no caso de fator, eu teria, né, que de alguma forma está ajustando esses fatores toda a vida, mas é aquilo que eu disse, você pega ali uma tabelinha, com uma planilha com fatores que podem variar de 0,5 a 2, aí um avaliador diz, eu acho que é 0,5, o outro diz, não, eu acho que é 2. Olha a diferença, né, de 0,5 para 2, 4 vezes isso. Tá? Então, fica um negócio meio não, né? Completamente subjetivo. Já no tratamento científico, eu não tenho margem para fazer isso, porque eu pego os dados, o que eu vou fazer é escolher variáveis, criar, modelar, mas eu não posso fazer, não. A modelagem é que vai me dizer qual é o índice, né? Que aí a gente não vai chamar de fator, mas qual é o índice que está atrelado a cada variável dessa que foi encontrado cientificamente com base naqueles dados. Tá? E aí, passando rapidamente, isso que eu falei, que a norma traz, né, fatores que eu não botei ainda, vou passar aqui, né, fatores que variam de 0,50 a 20, né, tenho que fazer uma análise que a gente chama de critério de Chuvigny, analisar desvio padrão, coeficiente de variação. Já no tratamento científico, os parâmetros são muito maiores e mais precisos. É o que está lá no livro, ensinando como analisar micronumerosidade, coeficiente de determinação, significância, é estatística pura. A avaliação é uma técnica estatística. Tá? Isso é o que diferencia uma metodologia da outra. Né? Isso é o que vai, de certa forma, trazer aí esse diferencial. Fundamentação e precisão, eu já falei para vocês, né? E nós temos aqui a norma 14653, que traz, né, ela vai trazer aí algumas metodologias, alguns tipos de avaliação que a gente pode usar, né, que é como o próprio título da nossa conversa aqui, do nosso bate-papo, fala, que são as limitações dos métodos, né, para o direito de avaliação para o método tributário, para o direito tributário. Então, eu tenho, dentro desse contexto da norma, eu tenho preferencialmente o método comparativo direto de dados de mercado, que é onde eu vou aplicar a inferência estatística, é onde eu vou buscar no mercado os dados. Mas tem lugar que tem situações que aqueles dados ali são poucos, e eu não consigo ter uma boa representatividade. Então, eu não vou avaliar? Não, existem outras metodologias. Método involutivo, por exemplo, vou avaliar uma gleba, é urbana, incide IPTU sobre ela, porque ela não é rural. Ela é urbana, só que é uma grande área de terra dentro do município. Isso pode acontecer nos pequenos municípios, sim. Aí eu só tenho dados de lote. Aí vamos supor que essa terra aí seja 100 mil metros quadrados e um lote esteja sendo vendido na faixa de R$ 100 por metro quadrado. Aí eu digo, bom, então é R$ 100 vezes 100 mil metros quadrados, né? Que vai dar 10 milhões. Isso não faz o menor sentido. Por quê? Porque uma coisa é eu vender um lotezinho de 10 por 20, outra coisa é eu vender 500 lotes lá dentro, que nem lotes são ainda. É uma terra bruta. Então, a terra bruta, ela precisa ter despesas para se chegar num patamar acabado, né, que seria o lote. Então, se calcula o valor de lote e sai deduzindo todas as despesas, tributação, percentuais de compra, de venda, os impostos que incidem, imposto de renda, PIS, COFINS. Então, você faz uma verdadeira modelagem econômica, financeira, para como se eu dissesse, eu tenho o valor de um lote pronto, vou multiplicar pela área, mas eu vou deduzir, porque ali eu não tenho um lote, ali eu tenho uma área bruta, então saldo deduzindo. Eu lembro de uma vez, numa perícia, né, que eu
faz um certo tempo, hoje não, que a gente vai ficando mais escaldado e não se assusta com muita coisa. Mas no começo eu recebi uma ligação do gabinete do juiz, que o juiz queria falar comigo. Aí eu tremi dos pés à cabeça, né? Eu tinha feito um laudo para a justiça e ele queria falar comigo. Eu endoidei. Cheguei lá, um juiz novo, né? Um cara bem novo mesmo, e muito educado, e começou a conversar, quebrar ali a qualquer, de repente, reação negativa que eu tivesse. E quando terminou aquele bate-papo, ele disse: Não, doutor, eu chamei aqui para o senhor me explicar o laudo. Porque exatamente essa questão. O senhor está dizendo que um lote, né, o valor do. Os valores não são esses, mas para fins de comparação, o senhor está dizendo que um lote vale. O valor de metro quadrado é R$ 100. A área é 100. Né? Então, quando eu multiplico 100 por 100, dá 10 mil. No entanto, o senhor não avaliou por 10 mil. Aí eu fui explicar tudo isso. Olha, doutor, uma coisa é avaliar uma coisa pronta, que eu tive despesa para chegar lá. Outra coisa é avaliar algo bruto, que não teve despesa nenhuma. Só que eu não tenho como avaliar o bruto, porque eu não tenho dados desse bruto comparativo. Então, eu não posso inventar. Eu tenho do produto acabado. Então, eu pego o valor acabado e saio deduzindo todas as parcelas que são gastas conforme o mercado, né, para chegar no valor bruto, aquele valor que é de trás para frente, por isso é de frente para trás, por isso é que ele é involutivo, ele evolui, ele sai do acabado e vai para o pronto. Aí ele disse: agora eu entendi. Eu digo: isso está na norma. Aí ele diz, e eu digo: e a jurisprudência, ela aceita, né? Claro que a jurisprudência ela não vai ser contra técnica, mas eu digo assim, ela aceita laudos que usam isso. Verifique aí. Ele foi verificar e viu diversas jurisprudências que, quando o perito deixa claro que o método comparativo não tem como ser aplicado, o método involutivo ou evolutivo, que já é outra coisa, pode ser aplicado. Então, indo para o nosso assunto, muitas vezes não é só o método comparativo. No município, só usa o método comparativo. Então, às vezes, há essas discrepâncias aí que são perigosas, né, e que podem trazer prejuízos ao contribuinte ou ao próprio município também. Tá? Então, a gente não está sendo advogado do diabo aqui de defender só o contribuinte, né? Porque, de repente, eu tenho ali procuradores do município que estão ali aprendendo também como defender o erário, né? Então, é importante que a gente aplique o justo, né? Aquilo que, de fato, é o procedimento comum, né? Não seria nem comum, mas adequado. Aí aqui eu trago o que eu acabei de falar, vou até passar um pouco rápido, para dizer que eu vou comparar, né, o método comparativo, eu vou comparar aquilo que é parecido, né? Casa com casa. Ó, aqui ele está comparando casa com prédio, não faz o menor sentido. Casa com duplex, né? Duplex é casas de padrão maior. Aqui, olha o tamanho dessa casa para essa daqui. Também não é, mas já o de baixo são casas parecidas. Então, eu tenho que buscar comparar coisas que sejam parecidas. Eu quero avaliar esse dado, vou na população, vou na população, retiro uma amostra e a partir dessa amostra, tratando, aplicando, eu encontro o valor de mercado ou valor venal para que a alíquota seja aplicada, né? O método involutivo, que foi esse que eu falei, ó, tá aqui, loteamento, e eu tenho uma gleba, então eu saio involuindo, tirando custo de infraestrutura, de custos e tudo mais, e outra, né? A gente traz isso a um valor presente, porque uma coisa é eu vender um lote, outra coisa é eu vender 300 lotes. Eu não vendo 300 lotes num dia. Então, eu tenho que trazer aquele valor através de um fluxo de caixa econômico financeiro, aplicando taxas, aí sim taxas de mercado, para se chegar a um valor presente. Se eu chego numa concessionária e digo: eu quero comprar sei lá, um carro aí qualquer, tá? Um Ford Ka, não, como é esse? Um Kwid, esse carrinho mais popular. Quero comprar um Kwid lá na Renault. O cara diz: é X, é 70 mil. Mas eu quero comprar 100 Kwids. Aí o cara, é 70 mil vezes 100. Não é, ele barganha, ele consegue diminuir preço pela quantidade. Isso todo mercado é assim, né? Tá? Da mesma forma, é o mercado imobiliário. O evolutivo, diferentemente do involutivo, ele vai evoluindo. Então, tem situações que eu quero avaliar um bem pronto, mas eu não tenho dados comparativos para ele. Então, eu saio do terreno, mais as edificações, né, e mais um fator de comercialização, que esse fator de comercialização, o mercado é que vai ditar.
Por que isso? Uma coisa é eu pegar o terreno e somar com todos os custos de construção, né? Material, mão de obra, tributos, tudo que incide lá dentro, encargos sociais, tudo mais. Aí vai sair no zero a zero? Qual é o investidor que soma terreno com os custos que ele tem e vende pelo mesmo preço? Nenhum, ele tem que ter ali uma margem de lucro. Né? Então, esse fator de comercialização não é arbitrado. Eu vou buscar no mercado qual é a margem de lucro. Vou dar um exemplo. Você quer avaliar um hotel. Tá? E agora, um detalhe, né? Não vou nem usar o caso do hotel. Vou usar aqui, pronto, o hotel, porque ele tem duas metodologias. Quando está em jogo, né, o negócio hotel, eu estou vendendo para um concorrente, né, eu estou vendendo para alguém que vai dar continuidade no negócio hoteleiro, aí a avaliação nem é comparativo, nem é evolutivo, nem é involutivo. Eu vou até, porque eu comecei a falar, então eu vou logo para o outro, pronto. Aí depois eu volto. É a capitalização da renda, porque o negócio vale mais do que a construção e o terreno. Um posto de gasolina, o que é que tem um posto de gasolina? Tem uma pavimentação, uma cobertazinha, os tanques, a bomba e uma lojinha de conveniência. Aí você soma terreno com aquilo ali, vamos supor, dá 1 milhão. Dependendo de onde esteja esse posto de combustível, pergunte se o cara vende por 1 milhão. Ele vai dizer, 1 milhão eu tiro isso aqui no mês. Um mês eu apuro 1 milhão aqui. Então, o negócio, ele vai perceber o que eu não posso engessar as coisas, a metodologia ela vai depender da finalidade, né, a qual eu estou negociando. Mas para IPTU ou para ITBI, o negócio não entra na questão. O que entra é o valor daquele imóvel mesmo. Então, vai ser os custos das construções. E aí, às vezes, você vê o cara querer um valor econômico. Não, mas é um posto de gasolina, sim. Mas qual é o fato gerador? Não é o valor do imóvel? Né? O imóvel, o negócio, eu posso tirar daquele lugar e levar para outras instalações. Eu tenho ali minha carteira de clientes, tenho ali como eu faço o negócio, eu não estou vendendo um negócio. Então, esses pontos são bem interessantes que a gente precisa observar na hora de contestar. Por isso que um bom profissional de avaliações e perícias é fundamental para auxiliá-los quando vocês tiverem aí uma situação de embate desse, ou judicial, ou administrativo, para rebater o tributo. Né? Então, a metodologia, ela diz tudo. Aí eu vou voltar para essa, que é o que eu não tinha dito. Né? Aí tem um exemplo de um galpão. Eu quero avaliar um galpão que funciona como, sei lá, um depósito de mercadorias para venda, para estoque, etc. Mas na cidade eu saí procurando, só achei um galpão à venda. Será que é justo eu comparar só um e dizer que o valor daquele imóvel ali é referência para todos os outros? Não, né? Porque não tem representatividade. E outro, se o cara estiver vendendo alto demais, eu vou superavaliar o meu. Se ele estiver vendendo baixo demais, porque está agoniado, está com a corda no pescoço, eu vou estar subavaliando o meu. Então, não é referência. Por isso é que a gente precisa ter uma massa de dados boa para poder fazer toda essa análise aí, né? Então, essas são as metodologias principais, né, que vão... E tem o do custo, que não vai se aplicar aí, é quando eu quero etapas de custos das edificações, que aí eu vou também depreciá-las com o tempo, né? Tem procedimentos de como você depreciar as benfeitorias em função da idade, em função do estado de conservação que elas se encontram. Aqui eu trago só algumas variáveis, isso aí é mais aplicado para quem vai fazer a avaliação propriamente dito, tá? E aqui aquilo que a gente classifica mesmo, né, como a validação da modelagem, que é levantar esses dados, identificar os atributos, escolher as variáveis significativas, definir, né, qual é o tipo dessa variável, ela pode ser quantitativa, expressa quantidade, ela pode ser qualitativa, expressa qualidade, ela pode ser dicotômica é uma dicotomia, ou é ou não é. Ou o imóvel está em venda, ou ele está, ou ele foi vendido, ou ele é ofertado. Não tem meio termo, não tem mais ou menos. Mais ou menos então espera. Não, o negócio está quase fechado, mas não fechou ainda. Tá? Ou ele é de meio de quadra, ou ele é de esquina. Então, eu uso uma variável dicotômica, ou o prédio tem elevador, ou ele não tem elevador. Então, essas características eu posso medi-las. E variáveis prox, que são variáveis que eu pego índices que existem oficiais, por exemplo, metro quadrado do Sinduscom,
metro quadrado do SINAP para referência de padrão de acabamento. Ou a renda, não sou eu que estou inventando a renda, vou lá no IBGE, pego um dado oficial e vou ver renda no município A, renda no município B. Esse tipo de variável é considerada proxy e a gente compara essas variáveis para poder definir o valor do bem. Né? Descrever bem essas variáveis, diagnosticar o mercado, analisar os pressupostos, validar o modelo e depois enquadrar esse modelo, né, no caso, o imóvel dentro do caso concreto da modelagem. Tá? Então, em apartada síntese, aí é só para você ter uma ideia, né, do que é uma modelagem. Eu tenho diversos dados aí espalhados, né? Tenho também, aqui eu posso mostrar a distribuição normal. Perceba que há uma simetria de um lado e do outro, mas isso é quase impossível de acontecer. Né? Nesse caso específico aí, eu tinha dados muito representativos e muito próximo do que eu estava avaliando. Consegui aqui esse feito que deve ser impresso num quadro e colocado lá no meu escritório. Isso é 1 em 1 milhão. Geralmente, eu não posso, sabe o que é? É você ter, por exemplo, essa crista maior, ela passar muito da curva. Ou uma lateral dessa. Esse pessoal aqui está passando um pouquinho e há uma simetria. Não pode extrapolar demais, porque ela vai estar mais fora da curva do que dentro da curva. Essa curva é a curva normal. E quando eu falo em modelagem, é isso aqui, ó. Essa reta, né, que nem sempre é uma reta, porque ela pode ser uma curva sensível. Aqui é porque é linear, equação linear, eu transformo uma exponencial, uma logaritma, uma inversa para uma reta, uma linear, que fica mais fácil de ser observado. E você vê todos os pontos aqui, ó, próximo a essa reta. Então, isso quer dizer que eu fui buscar no mercado um modelo representativo que leva em consideração esses dados. Então, isso aqui, ele representa bem o mercado. Né? Aí, a apresentação do laudo, que o laudo não é aquela folhinha, eu tenho uma série de requisitos, documentação, objetivo, finalidade, memória de cálculo, né, conclusão e especificação, que é fundamentação e precisão, local e data, porque a avaliação ela tem um prazo de validade, né, não pode ter o mesmo valor sempre. Esse prazo de validade ele pode até mudar dentro da mesma semana, se tiver um fator superveniente que seja valorizante ou desvalorizante. Então, você sempre tem que colocar uma ressalva no seu laudo em relação a isso. Tá? E agradeço pela oportunidade, espero ter aguçado a curiosidade. Sei que não estou aqui para ensinar avaliação para vocês, a grande maioria que são advogados, mas para que vocês percebam, possam entender a importância de um laudo bem feito de avaliação, para que vocês possam conversar com os clientes, para contratar profissionais, para trazer esse embasamento de que apenas a sugestão dele do valor não tem um peso capaz de mudar ali numa disputa administrativa ou até judicial mesmo, aquela não seria líquido, né? A base de cálculo que você está defendendo. Tá? Então, para mim foi um grande prazer. Estou aberto aí para algum questionamento, alguma pergunta, alguma dúvida. Se eu souber responder, estou aqui. Se eu não souber, eu vou atrás. Nossa, muito obrigada. Foi super completo. Realmente, por enquanto ainda não tem perguntas. Eu vou inaugurar aqui uma pergunta. Por enquanto, temos assim, fã-clube em peso. Primeiro que começou com a Renata falando sobre o seu currículo, como eu disse, maravilhoso, várias experiências. Nós temos também aqui aluno seu de pós-graduação, que falou que está começando a acompanhar o doutor agora, porque é aluno de uma pós-graduação. Que bom, o Heitor aí. Né? Falou aqui, ó, ele é fera na área. Obrigado, Heitor. Então, vamos lá, pessoal. Perguntas abertas, fiquem à vontade. Eu queria fazer mais um questionamento, mas assim, voltado à questão do meu dia a dia prático, né? O que eu vejo muitas pessoas se questionando sobre a questão de eficiência e eficácia, e dada a sua experiência, acho que você vai conseguir ter um panorama mais abrangente de média, assim, de municípios ao redor do país, né? No começo do
no finalzinho do ano, anualmente, né? Mas eu percebi uma movimentação maior no final do ano, sobretudo por conta da reforma tributária, dada a questão dos novos compartilhamentos de receita, né? Então, no meu sentir, vejo que o município vai dar muito foco para as receitas que ele agora tem 100% de gestão, por exemplo, ITBI, IPTU, então senti um movimento dos municípios meio que tentando arrumar a casa, né? Então, fazendo muitas revisões de IPTU, atualizando, né, os valores, não aquela mera correção, né, mas sim realmente aí adequando, ajustando itens do cadastro, como por exemplo de padrão construtivo ou próprias estruturas, né, do imóvel, melhorias, benfeitorias que são feitas, né, pelo contribuinte e quase nunca comunicadas e atualizadas no cadastro. A gente teve um movimento, pelo menos aqui na minha cidade, algumas no entorno aqui da Baixada Santista, em São Paulo, drones que sobrevoaram alguns imóveis e fizeram aí... A pessoa viu o drone lá voando, semanas depois recebeu uma cartinha que tinha mudado tudo. E aí, você já disse sobre a questão da importância de realmente ser um laudo técnico e não um parecer que se chama um laudo. Então, feito realmente por um profissional habilitado com peso, né? Com peso valorativo realmente de um laudo técnico. Na sua opinião, existe uma eficácia de confrontar esse tipo de notificação em âmbito administrativo, ou você percebe uma tendência mais realmente de êxito em via judicial? Porque o que a gente recebe muito assim dos clientes é assim, eu não vou tentar na via administrativa porque assim, o município não vai reconhecer que ele está errado. Isso é um ponto que realmente acontece muito, o município nunca querer, mas isso vai depender, muitas vezes, dos profissionais que estão envolvidos, advogado e o profissional de avaliações. Primeiro, o advogado ter um bom acesso para que ele possa ter uma conversa com os procuradores do município, né, para explicar o laudo, mas não ele levando quem fez o laudo. Então, eu, por diversas vezes, tenho ido, né, conversar explicar para o corpo técnico do município defender, né? Não é nem explicar, é defender mesmo o laudo, né? E porque foi provocado, o advogado conseguiu, né? Não, vamos evitar a judicialização vai ser ruim para o município, para o meu cliente também, vamos resolver que eu tenho outros clientes, imagina aí judicializar todos, então vamos abrir aqui, e isso tem surtido um bom efeito, porque é aquela história, na hora que um bom profissional faz, e aí não sou só eu, tem diversos no Brasil, que vão, principalmente os que estão ligados ao IBAP, porque tem uma capacitação constante, então eles andam ali. E outra, né, não entra qualquer profissional no IBAP, é preciso ter um certo pré-requisito para poder se associar ao IBAP. E aí você consegue chegar numa assessoria técnica, que os municípios também têm, né? Não são todos, mas os municípios têm assessoria técnica boa. Então, quando você discute com quem sabe, é bom, porque você está mostrando por A mais B ali, e o cara, contra fatos, olha, doutor, aqui, ó, tá aqui o pressuposto, tá, olha na norma está dizendo isso, ele disse tal. Aí tenta negociar um valor um pouquinho acima, por isso é que eu tenho o mínimo e o máximo. Então, eu sempre dou para o meu cliente, nesses casos, porque aí estou trabalhando para o cliente, então não é uma perícia. Então, nesse caso, eu também vou ser parcial, mas dentro de uma questão ética. Então, eu digo, olha, eu digo para ele, a margem é daqui para lá, mas vamos trabalhar com o mínimo, porque a gente sabe que vai ter um choro daqui para lá, então, quando a gente chega no valor médio, que é o valor, vamos dizer assim, ideal, né, porque essa média não necessariamente é uma média aritmética. Lá na estatística pode ser uma moda, pode ser uma mediana, geralmente é a moda, porque a moda é aquele que predomina mais dentro da moda. Eu tenho visto, sim, eficiência, não em todos os casos, mas depende dos profissionais que estão à frente. Quando os profissionais conseguem, né, uma reunião, um ponto de diálogo, e não aquele negócio, protocolei administrativamente, vou esperar a resposta. Aí a resposta vem negando, e aí eu vou ter que judicializar, porque não atendeu. Mas quando eu não só protocolo, mas vou ao município tentar explicar, tentar evitar aquilo, né? Mas já deixo o meu engenheiro, que eu conversei com ele para fazer o laudo,
dentro da negociação, olha, talvez você vai ter que explicar o laudo, né? Toca, toca. Então, faz parte do trabalho. E aí, a gente vai lá, explica, e muitas vezes, como eu falei, não é 100%, mas há uma eficácia boa em relação a isso. Já outros municípios são bem engessados e fica mais difícil isso, tá? Mas, na maioria, pelo menos aqui a gente, são 3 municípios, uma conurbação, Crato, Juazeiro e Barbalha. Então, os 3 municípios, eles acabam conversando, há uma denominação de região metropolitana que engloba outros municípios, então tem um plano diretor da região metropolitana, então é mais fácil o que um fizer, o outro fazer também, porque acaba sendo um parâmetro. Tá? Então, eu tenho visto, sim, ao longo do tempo, uma mudança. E você falou do drone, eu lembrei aqui que, teve uma época, a Receita Federal ela começou a usar drone, todo mundo vendo drone, se assustando, mas era para fiscalizar imóveis que estavam em construção, né, e não estavam pagando ali, averbando o imóvel, né, fazendo a regularização, que tem que pagar lá junto à Receita para poder averbar. Então, pegava um imóvel que estava construído, mas não estava regularizado, aí ele não tinha ali a autorização de início de obra, né? E aí acabava autuando mandando a cartinha para que fosse lá para pagar o imposto sobre a construção. E eu espero que o Brasil afora também esteja nessa mesma situação, né? De negociação e de resolver, porque quando você consegue fica o campo mais que aberto, né? Para negociar outro. Não fica como é que diz, fugiu o nome agora, mas, de certa forma, facilita. A gente tem visto isso sim, vida toda, né? É correr atrás, é tentar, e assim, o não já tem, né? Se sair uma conversa aí, já facilita. E principalmente em política, em município, que um conhece um secretário, conhece o prefeito, conhece um vereador, fica mais fácil intermediar esse tipo de negociação. Tá? A Então, Renata, inclusive, está falando até assim, né, sobre essa questão da aproximação que você menciona do profissional técnico com o procurador, com o secretário, né, enfim, e ela pontua aqui algo assim que também esbarra em muitas situações de alguns contribuintes não quererem levar isso para frente, que é a questão da acessibilidade, né, dos valores. Principalmente assim, às vezes eu converso com clientes que querem dar entrada numa revisão, porque eles estão assim, com os nervos à flor da pele, que receberam a bendita da notificação, e aí eles olham assim para a rua esburacada, a falta de serviços públicos, enfim, um monte de insatisfação joga em cima daquela notificação e porque quer fazer uma revisão. E aí quando a gente pergunta, porque está implícito na questão de revisar e de você mexer na questão da valorização do imóvel, subir ou diminuir, né? exato. Porque, então, assim, tá tudo certinho, tá tudo comunicado lá. Ah, não, então deixa quieto. Então, também tem essa, né? Você quer Também mexer só para diminuir, mas você não quer correr o risco de aumentar, de coisas que você não comunicou, que não estão corretas lá. Então, o desejo de justiça vai embora no momento. Mas quando existe realmente uma boa viabilidade jurídica, né? Eu falo para o cliente que é um investimento. Então, por exemplo, quem chega para o profissional advogado, o advogado não tem competência técnica para elaborar esse laudo que você passou aqui a noite toda explicando. Então, a gente tem que fazer uma parceria e contratar esse serviço com um profissional habilitado para tanto, para corroborar no nosso pedido, seja judicial, seja administrativo, e aí isso exige, obviamente, como tudo, um investimento. Verdade. Verdade. Eu não tenho observado muito a nível de IPTU. Né? IPTU, eu conto nos dedos um caso ou outro de ter uma reclamação e nem a judicialização. Tenta mais, é difícil mudar o IPTU, porque se mudar para um naquela situação, vai ter que mudar para todos, né? A não ser que o município ponha ali a mão por cima e não divulgue. Mas o próprio beneficiado, ele vai divulgar para os colegas, os vizinhos que estão na mesma situação. Mas ITBI tem demais. E um argumento fortíssimo é esse: a base de cálculo é a mesma, é o mesmo imóvel. Como é que o IPTU se cobra um tributo de tanto, né? A base de cálculo é um imóvel de 50 mil. Por que é que o ITBI ele vai para 500 mil? Não se justifica esse tipo de coisa. Tá?
E aí a gente vê muito isso. Eu acho que na sua região é da mesma forma também. Né? Então, o IPTU, como ele é um valor menor, aí o pessoal não reclama, acha ruim, mas como atinge todo mundo que tem imóvel, acaba deixando mais de lado. Mas o ITBI, ou na compra ou na venda, porque o ITBI é de quem vai, quem está comprando, mas às vezes a negociação que o ITBI entra no cálculo de quem está vendendo, né? Que não é a regra. Mas às vezes entra, o cara viabilizar, não, eu lhe pago, deixo tudo documentado, tudo direitinho no seu nome. Tá? Aí vale mais a pena porque os valores são mais discrepantes. Então, se tentando isso, como ela falou, é difícil convencer a parte técnica e tal, mas é aquela história, né? Quem trabalha com perícia sabe que está disponível, tem que estar disponível para esclarecer não só as dúvidas do juiz, mas de ambas as partes ou trambas, né? Porque às vezes há litisconsórcio de um lado e de outro, e é um bocado de parte que a gente tem que esclarecer. Tá? Então, assim, o profissional que já atua com isso é tranquilo para ele. Ele sabe que vai ter, já faz parte da contratação, é ir lá explicar. Tem alguma coisa difícil nisso? Eu não fiz, não sei o que é que está, é explicar. É ir para aquele embate não para brigar com ninguém, mas para explicar e defender como você chegou naquele valor. Né? E até mesmo para sossegar, às vezes, o contribuinte, no sentido assim, olha, se fosse colocar na ponta do lápis, era para ser mais, hein? Então você não reclama, porque no melhor dos mundos ainda você tá bem, você ainda tá no lucro, né? Porque essa consciência também é importante, né? Então, às vezes, você não vai judicializar a questão, você não vai entrar com um pedido administrativo, mas você vai fazer uma parceria ali com um profissional da área de engenharia de avaliação para poder dar um parecer para o cliente, ó, tá certo por causa desse cálculo aqui, então não tem o que fazer nesse caso. Que é muito importante também a gente ter essa consciência, né, de às vezes o cliente vem te procurar para brigar e para fazer valer um direito e na realidade ele não tem aquele direito, mas ele tem o direito de ter a informação do porquê que ele não tem aquele direito. Então, às vezes a gente também atua muito nessa questão consultiva. E, às vezes, pegando aí o que você falou, que acontece muito mesmo, né? O cliente chega para a gente, você chega no valor do imóvel, vamos supor lá, 500 mil. Não, pelo amor de Deus, deu mais alto do que eu digo. Eu estou avaliando o seu imóvel, então não vale a pena você questionar. Né? Aí eles, não, mas eu quero questionar. Eu digo, mas eu não tenho como. Não, eu quero que você bote 100 mil. Eu digo, não posso, meu amigo. Eu não vou botar algo que eu sei que não é. Não estou fazendo uma declaração, eu estou fazendo um laudo. Então, esse valor de 500 mil não foi eu que tirei da minha cabeça. Né? Então, não posso botar 100 mil. Não, mas assim não dá certo. Eu digo, bom, sinto muito, né? Mas, na realidade, você me contratou para fazer o laudo. Você não me contratou para corrigir tudo, né? E quando é das duas formas, mesmo sendo advogado, eu digo, cara, não adianta a gente ir para o embate aqui, porque vai perder, não tem argumento para isso. Né? Então, é melhor você se aquietar, como você bem falou, né? Pague aí, arrume dinheiro, pague, porque vale, teu imóvel está valendo é mais, ele está avaliando é baixo. Né? Então, é o jeito. A gente não quer mesmo pagar tributo, e assim, não é uma desculpa, pelo menos legal, né? Não chega a ser, eu dizer, não, como é que eu vou pagar isso? Como você citou, a rua está esburacada, não tem infraestrutura, mas eu não posso associar uma coisa a outra. Posso, na hora da avaliação, que aquele imóvel, se for a rua onde ele está localizado, né, o acesso, aí isso traz o valor para baixo. Mas às vezes eu falo no macro, né? Falta isso, falta aquilo, falta hospital, falta remédio. Eu não posso me isentar da minha responsabilidade porque os outros não estão cumprindo com a sua. É triste, né? Ainda mais agora que nós estamos vivenciando aí uma maior carga tributária da história, né? E parece que não quer parar, não, né? Parece que quer continuar aumentando aí cada vez mais. Eu não sei onde é que vai parar. O imóvel vai ser o menor dos nossos problemas. Pois é. Né? Mas não tem mais nenhuma pergunta aqui. Acho que o pessoal foi muito esclarecedor essa live, né? E mais Ou aprofundado então não nisso entender não nada, tem. né? Tem coisas aí que só o engenheiro mesmo vai entender, só quem entende da área atua, mas brincadeiras à parte, realmente foi algo muito esclarecedor. É muito importante a gente ter essa noção geral, que mesmo que não sendo da área, é importante, né, a gente ter aquele norte quando a gente se depara com os casos concretos, saber quem procurar, essa questão do corretor que tem uma formação em avaliação de imóveis. E essa foi uma dica muito importante que você deu sobre essa diferença de um laudo técnico e de um parecer, principalmente para quem atua, né, na advocacia, para saber o peso da prova
Então, esse ponto aí também foi muito importante de esclarecimento, e só te agradeço pela oportunidade de aprender com você essa noite, de ter aqui você com todo esse conteúdo. Realmente foi muito gratificante, quase 1h30 aqui de live, foi realmente, valeu por muitas horas do dia. Muito obrigada novamente. Obrigado você, Beatriz, pelo convite. Obrigado a todo mundo que assistiu aí, que se manifestou. Né? E quem quiser seguir meu perfil, @prof.jeffmarinho, apareceu aí nas transmissões. Né? A gente fala muito de, às vezes mescla um pouco o direito, a engenharia, né? Mas é um perfil puramente de compartilhamento de conhecimento. Às vezes eu trago alguma coisa engraçada, mas, via de regra, são informações importantes, né? Se quiser, para mim vai ser um grande prazer ter vocês como seguidores aí, né? E, repito, né? Foi uma alegria, eu acho que maior para mim do que para você, né? E eu gosto muito de bater esse papo, de conversar sobre isso, e sair um pouco do meu universo maior, em que pese ser advogado e exercer, né? Eu atuo mais na parte de perícia, de avaliações, né, do que no próprio direito. Né? Então, ir para um canal de direito, às vezes eu dou pós de direito imobiliário, onde só tem advogado, né? E aí os embates são muito interessantes, porque não é uma ciência exata. Né? Um acha uma coisa, o outro acha outra, e no nosso caso é uma ciência praticamente exata. Né? Eu falei que a engenharia não é, a avaliação não é exata, mas é porque ela pega outros parâmetros ali, mas o norte dela é exato. Então, foi muito legal, foi muito bacana poder participar aí. Estou à disposição para uma próxima vez, quem sabe. Né? E muito obrigado aí pela divulgação do livro. Né? O livro, a gente sabe que é um livro mais focado para a engenharia e para quem trabalha com a avaliação. Tá? Mas se alguém tiver interesse, entre em contato, ou um colega que quer, é só entrar em contato que a gente conversa aí e vê como fazer chegar nas suas mãos. Tá bom? Obrigado mais uma vez. Boa noite a todos aí que assistiram e até uma próxima. Boa noite, gente. Muito obrigada pela participação. Se você está assistindo esse encontro gravado, não esqueça de seguir o professor Jefferson nas redes sociais. Teve interesse por alguma das obras, chama ele lá no direct do Instagram, manda uma mensagem para ver como esse livro chega até as suas mãos. E ajudem também, se acharam relevante o conteúdo, tá o link disponível lá no YouTube, compartilha com os amigos. Tem amigos engenheiros, advogados, todas as áreas. Esse tema afeta todo mundo. Aquele vizinho seu que sempre reclama do valor do IPTU, manda esse vídeo para ele, procurar um engenheiro, para esclarecer se está realmente certo ou não. E vamos em frente. Muito obrigada pela participação de todos. Um abraço. Um abraço, até a próxima.